Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um tema da nossa Semana de Oração Jovem, uma semana de evangelismo jovem dentro do mês do Ministério Jovem, que é o mês de julho, onde nós participamos de diversas atividades. Essa é mais uma atividade do Ministério Jovem. Seja bem-vindo a mais este tema, a mais este culto. Essa semana nós estamos falando sobre o amor em ação. O amor é mais do que palavras. O amor, ele precisa ser colocado em prática, em ação, para que não fique apenas na teoria. Hoje eu quero estudar com você um tema muito especial. Hoje nós vamos falar sobre confiança. Há um tempo atrás, o jornal The Washington Post publicou um estudo feito com alguns jovens, onde eles se intitulavam os Millennials, um grupo de pessoas que não acreditam em nada e nem em ninguém. Um tempo depois, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, também publicou um estudo onde a grande maioria dos jovens que foram entrevistados, eles disseram que não confiam nos políticos do país, não confiam na Suprema Corte do país e também não confiam na mídia. Mas por que tantas pessoas assim não confiam mais umas nas outras? Talvez porque cada vez mais o mundo fica violento, as pessoas se agridem por tão poucas coisas. Há um tempo atrás, eu me lembro de uma conversa com o meu pai, ele dizia que não precisava de um papel e de uma assinatura quando ele era mais jovem para poder fechar um negócio. Era poucas as vezes que se fazia um contrato. Hoje, se não houver um contrato assinado, reconhecido em cartório, os negócios não têm valor judicial. Por que a palavra deixou de ser tão importante assim? Apenas a palavra. As pessoas não confiam mais umas nas outras, elas confiam em si própria, elas não são mais levadas a crer que aquela pessoa ela falou, está falado. Bom, você conhece a história daquele equilibrista que atravessou as cataratas do Niágara por cima de uma corda? Lembra dessa história? Pois bem, no dia em que ele estava atravessando por cima das cataratas, as pessoas estavam ali admiradas, olhando aquele feito, e quando ele atravessou, chegou do outro lado, elas aplaudiram, felizes por aquele um ato talvez até de imprudência, mas de coragem. Quando ele chegou do outro lado, ele olhou para a plateia e disse: "Vocês acreditam que eu posso passar por cima desta corda levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro?" Todos disseram que sim, óbvio, você conseguiu passar, eu acredito sim em você. Então ele disse: "Quem de vocês tem a coragem de subir no carrinho para que eu possa atravessar?" Naquele momento, um silêncio ensurdecedor na plateia. Ninguém teve a coragem, a confiança o suficiente para atravessar com ele. Isso nos mostra que acreditar e confiar são duas coisas muito distantes uma da outra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos diversos ensinamentos de Jesus para nós, para a nossa vida. Nós acreditamos nele, pregamos às vezes sobre ele, mas será que nós confiamos nesse Jesus? Nós confiamos na palavra desse Jesus? Nós encontramos na Bíblia uma história de um soldado romano de alta patente. Um homem que, na teoria, não era para ter uma fé tão grande assim, porque não era judeu, não havia sido ensinado desde pequeno a obedecer a Jesus, a obedecer ou
estudar os conceitos bíblicos sobre confiança, mas ele estava com o seu servo doente. Ele havia passado durante um período observando as ações de Jesus. Então ele se aproxima de Jesus um certo dia, começa a conversar com Jesus e ele então pergunta para Jesus se Jesus pode curar o seu servo que está em casa doente. Jesus, olhando para aquele homem, ele poderia muito bem ter dispensado, poderia muito bem não ter atendido a solicitação dele. Mas Jesus enxergou naquele homem algo muito além. Quando Jesus olhou para aquele homem e disse: eu vou à sua casa e eu vou curar o seu servo. Aquele soldado romano olha para Jesus e disse: não precisa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Se o Senhor disser que o meu servo será curado, eu creio que ele será curado. Ele demonstrou uma fé, Jesus olha para ele e percebe que ele demonstrou uma fé, e o próprio Jesus diz: nem mesmo dentro de Israel eu encontrei alguém com tamanha fé como este homem. Meus amigos, fé sem exercício é uma fé que atrofia. Existem 3 palavras que definem o nosso relacionamento com Deus: fé, crença e confiança. Essas 3 palavras, elas trabalham em conjunto para fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Mas talvez a palavra que mais define, talvez seja a palavra que seja aquela que vai trabalhar entre as outras, é a confiança. Talvez as outras palavras elas até possam ser substituídas dentro de um contexto pela palavra confiança. A palavra de Deus diz que se nós não tivermos fé, se nós não exercitarmos a nossa fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Mas por quê? Por que eu preciso exercitar a minha fé? E por que sem a fé eu não consigo agradar a Deus? Quando eu tenho fé, eu exercito ela. Quando eu tenho fé, eu confio que aquilo que Deus diz é verdade. Preste atenção. Como que eu vou ler na palavra de Deus sobre ele? Como eu vou olhar para o que Deus deixou na sua palavra e confiar se eu não tenho uma fé firme, uma fé inabalável? O que significa confiar em Deus, então? Literalmente significa ter uma expectativa confiante de que Ele é quem realmente Ele diz que é Ele faz o que Ele realmente diz que faz. É como alguém prometer algo para você e então você sai de perto e a pessoa diz: não é bem assim, eu falei só para poder agradar. Com Deus não é assim. Eu aprendi desde pequeno com o meu pai, com os meus pais, que quando você promete algo, você precisa cumprir. Eu ensino isso para os meus filhos também, que quando você promete, você precisa cumprir. A sua palavra, ela precisa ter um peso e as pessoas precisam confiar naquilo que você diz que vai fazer. Não apenas de uma forma simbólica, mas de uma forma real, de uma forma literal. Por que que isso é importante? Por que que é importante confiarmos em Deus? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a nossa vida entra num automático, uma vida religiosa num automático, mas você já parou para pensar o porquê é importante confiarmos em Deus? Porque quando Deus diz algo para nós, faz toda a diferença. Quando Deus diz para nós nos levantarmos e sairmos do nosso comodismo e irmos para a ação, então faça isso. Quando Ele pede para nós pregarmos o Evangelho, Ele diz assim: você vai encontrar desafios, mas eu vou estar com você. Ele prometeu e Ele vai cumprir, confie nele. Quando Ele diz para você
que você foi perdoado. Você foi perdoado. Ele esqueceu, ele jogou os seus pecados nas profundezas do mar. Quando ele nos disser o quanto nós valemos, pode acreditar que aquilo que Deus disse, o valor que Deus disse que nós temos, nós realmente temos. Confiar em Deus, confiar naquilo que Ele prometeu, confiar naquilo que Ele fez e faz por nós, faz toda a diferença. Meu amigo, eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei o quanto você ama a Deus o suficiente para entender que as promessas dele para a sua vida são promessas reais. São promessas que irão se cumprir. Talvez umas já até estejam sendo cumpridas na sua vida. Você tem sentido a presença de Deus com você? Nós falamos no início desta semana sobre sacrifício. Nós falamos também sobre perdão. Nós falamos também sobre a entrega. Nós falamos sobre confiança. Tudo isso se complementa para que a sua vida e o seu relacionamento com Deus seja um relacionamento saudável e um relacionamento completo. Não existe relação de confiança sem o amor. Tudo o que Deus diz para nós, isso se tornará ou já é ou se tornará realidade na nossa vida. Para isso eu preciso confiar em Deus e a confiança exige um nível de amor. E a vida é esta. João capítulo 17, no verso 3. Acompanhe comigo, leia na sua Bíblia. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A confiança é o fruto do amor. A confiança, ela estabelece um amor crescente e um amor em ação. Um amor que não fica parado. Meu amigo, eu quero te convidar hoje a entregar a sua vida para Jesus, a confiar nas promessas que Ele fez para você, a confiar de que tudo o que Ele disse é verdade. Tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Confia nele, porque Ele disse que quando nós confiamos nele, o mais Ele fará por nós. Se você realmente confia em Deus, entregue a vida a Ele sem nenhuma reserva. Não importa se você está na igreja durante muitos anos, não importa se você está conhecendo agora esse Jesus, entregue-se a Ele sem reserva. Confie nas palavras do Mestre. E assim como aquele soldado romano confiou e disse: Senhor, eu tenho a plena certeza de que se o Senhor apenas disser com uma palavra, o meu servo será curado. Tenha fé. A partir do momento que você deixe a sua fé crescer, planta isso no seu coração, regue com carinho, que o Senhor ele vai fazer maravilhas por você e através de você. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te capacite todos os dias para a honra e glória do nome dEle. Esse é o meu desejo e esta é a minha oração para você, meu amigo. Que Deus te abençoe. E nesta quarta-feira eu convido você a estar conosco na igreja presencial às 8 horas da noite para a gente mais uma vez aprender sobre este Jesus, aprender sobre este amor em ação. Que Deus te abençoe.